Oi, nono ano, sejam bem-vindos à primeira aula do Centro de Ensino Nível Rock no YouTube. E a aula de hoje é sobre o movimento dos corpos. Sugiro também que vocês já abram o livro do segundo bimestre na página 194. Bom, o que é movimento? No nosso cotidiano, geralmente, nós temos diversos tipos de movimento e muitas vezes os identificamos e analisamos de uma forma intuitiva. Com base nessa imagem, podemos concluir o quê? Que a motocicleta está em movimento em relação ao solo e que o motociclista também está em movimento em relação ao solo. Com base nisso, a gente já tem aqui o que é movimento. Movimento nada mais é que a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Ou seja, de acordo com a situação apresentada acima, no caso essa imagem, é possível perceber que, para definirmos se um corpo está em repouso ou em movimento, precisamos estabelecer um referencial. Geralmente, o primeiro referencial em que pensamos é o solo. E, com base nisso, comparamos a posição dos corpos em relação a ele. No entanto, podemos escolher outros corpos como referencial. Mas, afinal, o que é um referencial? Referencial é um corpo ou objeto onde podemos relacionar ou determinar a sua localização. No caso, um referencial aqui pode ser tanto o solo quanto o motociclista que está aqui pilotando a moto. Quando estamos em movimento em relação ao referencial, os corpos podem descrever diferentes tipos de trajetória, ou seja, quando o movimento é retilíneo, quando um corpo executa o movimento em uma trajetória em linha reta, a gente vai chamar de movimento retilíneo. Ou seja, quando o corpo vai permanecer em linha reta, no caso aqui o carro, a gente vai chamar de movimento retilíneo. Ou quando a trajetória do movimento for circular ou elíptica, ela é chamada de movimento circular. Esse tipo de movimento é caracterizado por descrever uma trajetória em linha curva, onde a gente consegue observar aqui aquele movimento que a Terra faz em torno de si, ou aquele movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol, que a gente vai chamar de movimento circular, e aquele movimento que faz em linha reta, a gente vai chamar de movimento retilíneo. E vamos estudar o movimento, que vai ser a primeira parte. Para facilitar esse nosso estudo, a gente vai conhecer alguns conceitos de grandeza física relacionados a ele. Para isso, vamos analisar a caminhada aqui deste carrinho. Na posição A, a gente consegue observar que ele partiu aqui de um ponto zero e chegou aqui a um outro ponto. O que a gente pode concluir nessa imagem? Que a posição inicial, ou seja, o início do movimento realizado por um corpo, a gente vai chamar de SI. A posição inicial aqui, a gente consegue observar do carrinho. E a posição final da chegada de um corpo que estava em movimento, SF. Sobre o que é esse corpo que a gente tanto consegue observar aqui? O corpo nada mais é que esse carro, tá bom? Ou seja, quem está chegando a esse local é o carro, é o corpo que a gente vai denominar que está em movimento. Ou seja, SF, que é o final. SI, posição inicial, é onde o carro está partindo. E SF é a posição final, que é onde o carro está chegando. A quantos? A 300 metros, ou seja, nesse caso, SF, que foi nada mais é que a posição final, chegou a quantos? 300 metros, ou seja, a distância entre a linha reta e a posição inicial e a posição final de um corpo a gente vai chamar de deslocamento. Esse deslocamento a gente vai chamar de ΔS. A gente consegue observar aqui com mais abrangência aqui o ΔS, que é o deslocamento do corpo, tá bom? ΔS é igual a SF. O que é o SF? É a posição final do corpo menos o SI, que é a posição inicial. Ou seja, ΔS é igual a SF, que é a posição final, menos o SI, que é a posição inicial. Ou seja, o início aqui do SI, ou seja, vai ser posição final menos a posição inicial. Então, utilizando essa equação de deslocamento na situação anterior, na qual foi o valor do deslocamento em metros realizado pelo carro. Os dados estão aqui, SI igual a 0, tá bom? E SF, que é a posição final, igual a 300 metros. A gente tem uma resolução aqui desse exercício.
como a gente consegue observar aqui, ΔS. O que vai ser o ΔS? Nada mais é do que o deslocamento do corpo, tá bom? Aqui, o deslocamento do corpo, ΔS, é igual a SF, SF é a posição final, menos a posição inicial, que é esse SI. O ΔS, o deslocamento do corpo, é igual a 300, a posição final aqui foi 300, opinha, menos a posição inicial, que foi 0, ou seja, 300 menos 0 é igual a 300, ou seja, essa foi a equação aqui, de acordo com essa formulazinha aqui. De acordo com esses dados que nos foram passados, a gente vai ter aqui que o carro conseguiu percorrer 300 metros. Voltando ainda para aquelas aulas anteriores que a gente falava do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o SI. 1 metro equivale a 100 centímetros e 1000 metros vai equivaler a 1 quilômetro. A gente também vai ter uma atividade aqui. Essa atividade eu sugiro que vocês acompanhem com os dados aqui do livro de vocês, já do segundo bimestre. A gente tem 3 questões e eu quero que vocês me entreguem assim que possível, tá bom? Até segunda-feira. Desde o início da publicação do vídeo no YouTube até a semana que vem, tá bom? Boa sorte, qualquer dúvida me procure no WhatsApp, que eu estarei retirando essas dúvidas com relação ao conteúdo de hoje. Boa sorte, tá bom, meninos? Lembrando, não saiam de casa e também a gente não pode deixar que nosso conteúdo fique acumulado e muito menos vocês podem deixar que esse conteúdo fique acumulado, tá bom? A gente está adotando um novo método de estudo, eu espero que vocês consigam se adequar, tá bom?